Oi, turma. Mais uma vez a gente está aqui para a nossa aula online, virtual. Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Já sabem, qualquer dúvida é só falar comigo. E hoje a gente vai falar aqui sobre temperatura, calor e sensação térmica, tá certo? Muito bem. Temperatura, calor e sensação térmica são coisas diferentes. Muita gente acha que é igual, que é a mesma coisa, mas não é não, tá? Existem definições diferentes cientificamente para cada uma delas. Então, temperatura é uma coisa, calor é outra e sensação térmica é outra. E é isso que a gente vai ver nessa aulinha de hoje aí, o significado de cada uma delas, tá certo? E para ficar bem claro para vocês nunca mais esquecerem, eu fiz aqui em cima vou chamar de resuminho, ó, que em cada um deles eu coloquei de maneira bem resumida mesmo, mas uma definição para vocês saberem aí diferenciar cada um deles, e cada vez que precisar olhar, tá? Então vamos lá, vamos começar com temperatura. Temperatura, como a gente está vendo aqui, ó, grau de agitação das moléculas. Então a temperatura é aquilo que o termômetro pode medir, tá? E que em laboratório, por exemplo, até mesmo na cozinha de casa, vou dar um exemplo para vocês, a gente consegue visualizar ou medir, ou mede com termômetro, ou visualiza. Por exemplo, quando você coloca uma panela com água no fogo, conforme a temperatura vai aumentando, você vê que a água fica mais agitada. Então, as moléculas de água se agitam mais, tá? Isso a gente está falando de temperatura. Então, vejam aqui, ó, grau de agitação das moléculas. Então, tá aí o exemplo. A água na panela, pode prestar atenção. Você coloca lá no fogo, conforme ela vai esquentando, vai formando aquelas bolinhas, que são os gases que estão sendo liberados, tá? Pelas reações químicas que estão ocorrendo ali, até que ela fica borbulhando, tá? Quando ela está bem quente. Então, aí a gente tem a temperatura da água. Então, a agitação das moléculas que a gente observa no borbulhar da água ali na panela quente, é o que a gente chama de temperatura, tá certo? Então, o grau de agitação das moléculas, grau de agitação das partículas, é o que a gente chama de temperatura. Então, tá aqui um exemplo para vocês, ó. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Volta para o exemplo da água aí, que acho que todos vocês já viram. Então, conforme a água vai ficando mais quente, as partículas da água na panela vão ficando mais agitadas, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, que vocês podem observar aqui nesse exemplinho que eu coloquei, tá? Muito bem. Como eu falei anteriormente, nós podemos usar o termômetro para medir a temperatura, tá? O grau de agitação das moléculas. E aqui vocês veem, ó, escala Celsius e escala Fahrenheit. Então, aproveitar que a gente está falando de temperatura para ensinar para vocês que existem diferentes escalas que a gente pode utilizar para medir temperatura, tá? E aqui vocês têm dois exemplos das principais utilizadas no mundo. Celsius e Fahrenheit. Celsius é o que a gente mais usa aqui no Brasil, por exemplo, tá certo? Então, vejam aqui, ó, nas marcações dos termômetros, que são bem diferentes, tá? Os dois. Então, escala Celsius é o que a gente usa normalmente aqui no Brasil, tá? Que a gente usa o termo graus Celsius, e em alguns outros países usa-se a escala Fahrenheit, tá certo? E o calor? Observa aqui, ó. Calor é a transferência de energia de um corpo para outro. Quando esses corpos estão em contato, com temperaturas diferentes, existe uma transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, vocês podem ter visto já pessoalmente ou em filmes que às vezes está muito frio e a gente olha assim para um lago, por exemplo, e vê uma fumacinha saindo. Então, o que está acontecendo ali? A temperatura da água ela é maior do que a temperatura do ar. Então, como os dois estão em contato, ocorre uma liberação, uma transferência de energia térmica, transferência de calor da água para o ar. Por isso que a gente vê aquela fumacinha, tá? Então, o calor nada mais é do que a transferência de energia térmica de um corpo para outro,
sempre migrando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá certo? E o calor, ele se dissipa, ele se espalha. Então, existem diversas formas da gente ter essa transferência de calor entre os corpos em contato, tá certo? E a sensação térmica? A sensação térmica é o que a gente vê aqui, ó, identificação de quente ou frio. Então, a sensação térmica eu posso falar para vocês de duas formas, em dois sentidos. A sensação térmica, por exemplo, relacionada ao clima. Então, às vezes, a gente tem uma temperatura, por exemplo, de 42 graus. Vamos pegar logo um calorzão aí. E a gente está sentindo como se tivesse 50 graus, tá? Então, o que a gente sente em relação ao calor, em relação ao quente ou ao frio, é o que a gente chama de sensação térmica, tá? Então, o primeiro exemplo é esse, que está relacionado também diretamente, além do calor, está relacionado à umidade do ar. Então, num dia de sol, a temperatura é de 30 graus e a gente tem uma sensação térmica de 40. Existem até programas, por exemplo, de clima, que eles dão para a gente a temperatura e a sensação térmica. Para quem gosta de acompanhar futebol, por exemplo, de vez em quando o comentarista, o narrador ou o repórter comenta aqui dentro a sensação térmica é de que está mais frio ou de que está mais quente. Muitas vezes as pessoas falam de que está mais calor, na verdade é quente o termo correto a utilizar, tá certo? E o segundo exemplo que eu quero dar em relação a essa identificação de quente ou frio é em relação ao tipo de material que a gente, por exemplo, toca, tá? E qual é a nossa temperatura corporal. Então, por exemplo, o nosso corpo, o nosso corpo humano, ele tem uma temperatura média de 36,5 graus Celsius. Tá vendo a escala Celsius aí, ó? 36,5 graus Celsius. É a temperatura média normal do corpo humano. Se você mergulhar sua mão em um balde com água fria, você vai ter uma sensação térmica de que essa água está mais fria do que realmente ela é. Mas isso é por conta da diferença de temperatura do nosso corpo para essa água. A mesma coisa quando a gente toca algo quente em relação à temperatura do nosso corpo, tá? Então, a sensação térmica é a identificação que nós temos de quente ou frio, tá? Então, aqui vocês têm exemplos de alimentos quentes, alimentos frios. Lembrando que a sensação térmica ela pode variar de uma pessoa para outra, de um ambiente para outro, de acordo com várias características do meio, como, por exemplo, a temperatura do nosso corpo e a temperatura do que a gente está tocando, ou a umidade do ar, no exemplo que eu dei anteriormente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, e a sensação térmica é o que eu acabei de explicar para vocês sobre a identificação aqui do quente ou frio. Então, eu voltei para vocês gravarem bem, quente ou frio, não é calor ou frio. Calor a gente acabou de ver que é outra coisa, certo? Já sabem, qualquer dúvida é só me procurar, é só perguntar para mim. Até a próxima.